Você certamente já ouviu um ditado que diz o seguinte: errar é humano, persistir no erro é burrice. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez, análise pós-jogo de Cruzeiro 2, Santos 1 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acabou de acabar no Estádio Independência em Minas Gerais, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro conquista sua quarta vitória consecutiva na temporada, assume provisoriamente a liderança do campeonato, enquanto o Santos acumula sua segunda derrota consecutiva e estaciona com 4 pontos e pode despencar na tabela do Brasileirão. Antes da gente falar do jogo de hoje, aquele ritual de sempre: se você está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem publicados, deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número possível de pessoas e espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas, tá certo? Mas vamos falar sobre esse jogo que acabou de acabar. Eu disse, logo na abertura, que errar é humano, persistir no erro é burrice. O jogo de hoje eu vou fazer uma análise um pouco diferente, tá? Porque só para vocês terem uma noção. O jogo acaba, não foi um jogo assim de grandes oportunidades. O jogo acaba com 2 finalizações no gol do Cruzeiro, 2 gols, 4 do Santos, apenas 1 gol. O Rafael Cabral faz 3 defesas, uma delas ainda no primeiro tempo, numa boa trama entre o Marcos Leonardo e o Mendonça, e o João Paulo termina com 0 defesas, ou seja, o que foi no gol acabou entrando e o Cruzeiro não criou mais tantas chances assim, que obrigou o João Paulo a trabalhar. E é por isso, por essa falta de grandes jogadas, que hoje, excepcionalmente hoje, eu vou deixar de fazer aquele resumo de primeiro e segundo tempo para tentar analisar o jogo de uma forma um pouco mais ampla, porque o jogo de hoje, para mim, ele é muito didático, muito emblemático, e vocês vão entender onde eu quero chegar. A primeira provocação, primeira constatação que eu gostaria de fazer é a seguinte: todos nós aqui sabemos, quem acompanha os jogos do Santos e tenta fazer uma análise crítica do que a gente tem visto até aqui, todos nós sabemos que o time do Santos é bastante limitado. E o jogo de hoje ele é emblemático porque era um jogo em que o Santos teria que se superar, porque acabou tendo desfalques em todos os setores do campo. Perde o Bauerman, que é o grande pilar da defesa. Perde o Dodi, que além de ser o pilar do meio de campo, é o melhor jogador do time em 2023. E perde o Soteldo, que é o único jogador do Santos com a característica de romper linha, aquele jogador que deixa às vezes 2, 3 jogadores marcando ele, que desequilibra o sistema adversário. Mas onde eu quero chegar? O time do Santos é ruim, ok, todos nós concordamos. Mas o time do Cruzeiro é um time de primeira prateleira ou até de segunda prateleira? Acho que não. E aqui não é nenhum menosprezo, não é diminuindo nenhum jogador do time do Cruzeiro. Muito pelo contrário, todo respeito aos jogadores e ao clube do Cruzeiro, que inclusive que bom que está de volta. Mas o time do Cruzeiro é bastante limitado, com jogadores que são verdadeiros andarilhos da bola. O Richard, cada semestre está num time, o Ramiro já rodou em diversos clubes, enfim, o Gilberto também. Mas o time do Cruzeiro é muito bem treinado e o jogo de hoje evidenciou isso para o torcedor santista que eventualmente não tinha tido a oportunidade de ver o time do Cruzeiro jogar. Com peças limitadas, com peças às vezes até pouco expressivas, o time do Cruzeiro mostrou para o Santos, o Pepa, mostra para o torcedor santista que, com trabalho, tendo um treinador capacitado, você consegue extrair um pouco mais dos jogadores. Mesmo com todas as dificuldades, o time do Cruzeiro é um time que tem triangulação, tem aproximação, que tem um toque de bola minimamente interessante, que tem algumas jogadas. O primeiro gol sai do Ramiro, que é um segundo volante, que joga um pouco mais pela esquerda. Ele lê o espaço, vem para o bico da área, pelo setor esquerdo do time do Santos, cruza uma bola, o Wesley entra no segundo pau e faz. Várias jogadas em que o lateral esquerdo Marlon encostava para jogar com o Matheus Vital e com o Bruno Rodrigues pela esquerda. Ou seja, o time do Cruzeiro mostrou que é bem treinado, coisa que o time do Santos hoje não é. E eu vou ser bastante sincero aqui, eu reluto em criticar o trabalho dos treinadores, porque eu sou sempre contra a ideia de você demitir, interromper um trabalho, trocar por trocar. Porque eu acredito que o Santos, e eu sempre disse isso aqui nos vídeos, o Odair Hellmann, salvo engano, é o 9º treinador da gestão Rueda. E o time do Santos é isso aí, é um time que não tem maiores aspirações, que não vai brigar por quase nada no campeonato. Mas no jogo de hoje ele nos dá esse choque de realidade, Porque vejam só,
o torcedor santista cobra alternativas táticas, variações táticas. Mas a gente sabe que sempre o time do Santos joga no 4-3-3, 4-3-3. Não importa o que aconteça e você vai para o 4-3-3. E aí são volantes. Hoje, sobretudo, sem o Dodge, Camacho e Fernandes, que não constroem, não apoiam ofensivamente, com uma distância muito grande entre as linhas do Santos. Então, qual é a tônica do time do Santos com uma certa frequência? Os dois zagueiros que não têm esse potencial de construção, não são jogadores com essa saída de bola qualificada, Messias e Joaquim dando o balão para frente o tempo todo. O Camacho e o Fernandes pouco auxiliam na construção. Então o time do Santos é um time que não cria jogadas pelo meio de campo. E aí o nosso centroavante, mais uma vez, o Marcos Leonardo, acaba o primeiro tempo tendo tocado apenas 12 vezes na bola. Um jogo de 50 minutos, ele pega na bola 12 vezes. Muitas delas brigando com o zagueiro por causa de chutão. Aí, no segundo tempo, no desespero, o que o Odair faz? Ele tira os dois volantes e termina no 4-2-4. O problema se repete. A única questão é que a gente sai do 6 e vai para o meia dúzia. O que eu quero dizer com isso? O Santos, várias vezes o Santos precisa jogar com 2 meias. Por quê? Porque de nada adianta você ter 3 atacantes se você não tem construção de jogada. Eu separei um dado aqui para vocês que me chamou bastante atenção. Acaba o primeiro tempo, é consenso, 10 a cada 10 santistas vão dizer, bom, ainda bem que ele tirou o Lucas Braga. O Lucas Braga não fez nada. E não fez mesmo, tem um dado estarrecedor. No primeiro tempo, o Braga pegou na bola 12 vezes, ele tocou na bola 12 vezes. Ele dá 3 passes para os companheiros e nas outras 9 vezes ele vai para o duelo individual com o marcador. Dessas 9 vezes que ele pega a bola, ele perde a posse em 8. Ou seja, um jogador completamente improdutivo. Pela deficiência do jogador, mas também por jogar extremamente isolado. O Lucas Lima acaba jogando mais pela esquerda e deixou o Braga órfão de pai e mãe na ponta direita, porque o Natan também não contribui. E aí, como eu disse no começo do vídeo, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Com 10 minutos do segundo tempo, o Ângelo conseguiu fazer mais do que o Braga no jogo inteiro. E assim, isso mostra como o Odair está perdido, porque ele acaba depois tirando os 2 volantes, colocando 2 meias, né? Por algum tempo teve o Lucas Lima jogando com o Edi Carlos, depois sai o Lucas Lima, entra o Ruiz, então você joga com 2 meias e o torcedor fala, bom, agora vai, vamos ter 2 meias, vamos poder criar mais jogadas. Mas o que ele faz? Ele tira os 2 volantes, tira o Camacho e tira o Fernandes amarelado e bota 4 atacantes. A gente fica naquele 4-2-4. E os nossos 2 meias, vocês que viram o jogo, são testemunhas disso. Os 2 meias, Ruiz e Edi Carlos, fazendo a saída de bola lá atrás, com aquele buraco no meio de campo. Então, não muda nada. A diferença é que no primeiro tempo a gente tem 2 volantes que não constroem e os zagueiros rifam a bola para o ataque, e no desespero, em busca do resultado, você tem 2 meias jogando, fazendo a saída de bola, ninguém jogando na intermediária e 4 atacantes lá batendo cabeça. Né? Claro, não batendo cabeça no sentido da improdutividade, é porque eles não conseguem ser municiados porque os nossos meias estão lá atrás. E isso tem o dedo do treinador. Isso, a digital do Odair está no jogo de hoje. O Santos perde hoje muito mais pagando o preço pelas péssimas escolhas do Odair do que até por um mérito muito grande do Cruzeiro. Claro, o Cruzeiro teve 2 chances e fez 2 gols. Os 2 gols com falhas individuais do time do Santos. Mais uma vez, não querendo diminuir méritos do Cruzeiro. Mas no primeiro gol, o que acontece? Os laterais estão invertidos, o Natan está na esquerda, o Lucas Pires está lá na direita. O Natan dá um verdadeiro hectare de diferença, né? um latifúndio de espaço para o Ramiro cruzar, falha dele. O João Paulo sai um pouco errado do gol, o Lucas Pires provavelmente não está vendo o Wesley nas costas dele, o Wesley faz o gol. E o segundo gol como é que é? O Santos vai lá pro ataque para que ele abafa e deixa tudo desguarnecido lá atrás, quando o jogo está 1-1. Não precisava dessa quantidade de jogadores se jogando à frente. O Rafael joga uma bola, o Vital vem conduzindo, junto com o Bruno Rodrigues, fica numa situação de 2 contra 1. O Vital e o Bruno Rodrigues contra o Inocêncio. O Vital toca, o Bruno Rodrigues cruza para dentro da área, o João Paulo sai
dá um tapa, mais uma falha de comunicação, porque a bola provavelmente passaria para o Lucas Pires sozinho no segundo pau. O tapa do João Paulo acaba sendo uma assistência para o Wesley, que vai lá e faz o segundo gol. E aí, coisas que só acontecem com o Santos, né? O Wesley vinha de 32 jogos sem marcar um mísero gol. Ele não marcava um gol há 11 meses e logo hoje faz 2 contra o Santos. Mas o resumo da ópera é esse. O time do Santos é mal treinado. Essa que é a conclusão óbvia que a gente pode chegar. A conclusão mais óbvia, né? Ela está na nossa cara. Porque se você que está vendo o jogo se incomoda com a quantidade de vezes que o zagueiro simplesmente pega a bola e dá um chutão para frente, você se incomoda. Eu me incomodo. O treinador vê isso o tempo inteiro. Mais uma vez, no primeiro tempo, o Santos terminou com quase 40 lançamentos, quase um por minuto. O treinador não fala nada, né? O time que não joga com aproximação, ele deveria falar, ô Lucas Lima, flutua um pouco mais, encosta ali com o Braga tá sozinho, o nosso lateral não passa. E nada disso acontece, né? Então, o que me parece? Que o Odair, infelizmente, não consegue extrair mais nada desse time. É um time que, em tese, se porta para jogar no contra-ataque, mas o time do Santos não tem contra-ataque, porque o time fica muito baixo, às vezes tem muito campo para percorrer, ou então é muito balão. Como que você vai sair no contra-ataque nesse balão? Se você não tem construção de jogada, né? Para o meia enfiar aquela bola em velocidade para o atacante entrando nas costas do zagueiro. Então é um time que não tem repertório para criar jogadas, é um time que só dá a bola para o adversário para contra-atacá-lo, e mesmo assim a gente vê os mesmos erros se repetindo. O Camacho hoje num outro lance, só para o vídeo não ficar muito longo, o Ramiro entra, né, mais um lance que os dois laterais dão um espaço absurdo, a bola é cruzada, o Wesley antecipa o Lucas Pires e o Ramiro entra sem ninguém acompanhá-lo, nem o Fernandes, nem o Camacho. Mas a gente continua vendo a insistência com os mesmos jogadores. O Natan faz uma partida muito fraca, mais uma vez, é substituído no intervalo. O Camacho, mais uma partida que nem fede nem cheira. O Lucas Braga, que a torcida às vezes tanto pede, não aproveita a chance, joga isolado, perde 8 das 9 bolas que ele tentou atacar o seu adversário. E o nosso centroavante, que é um bom finalizador, todo mundo sabe disso, né? Fica lá de costas brigando com o zagueiro. Então, esse é uma análise um pouco mais ampla do jogo de hoje. Como eu disse, não foi um jogo com uma quantidade excessiva, absurda de lances, mas é um jogo extremamente didático. Porque o trabalho do Pepa é curto, mas com impacto imediato. Esse mesmo time com o Pesolano no Campeonato Mineiro, a torcida queria a cabeça de todo mundo. E hoje, claro, é só a 4ª rodada, mas o Cruzeiro assume provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Com um elenco cheio de limitações, mas é um elenco bem treinado. É um time que você vê as ideias do treinador dentro de campo. Ele consegue fazer um time que tem no meio de campo o Richard, o Ramiro e o Vital joga bola, enquanto o time do Santos, os nossos jogadores de meio de campo são meros espectadores, porque parece que a única coisa que o time do Santos tem é o balão e aquela jogada assim. Em alguns momentos do segundo tempo, né, a jogada basicamente era toca pro Mendonça, ele corre e vai amarelando os jogadores do Cruzeiro. Não tem uma jogada. Por quê? Porque nossos meias estão lá atrás, fazendo a saída de bola, porque o treinador, no desespero, desmonta o esquema, bota 2 meias com uma torcida cobra, mas deixa 4-2-4 sem ninguém para fazer ali aquela intermediária do time do Cruzeiro. Então, um resultado ruim, mas, né, às vezes, por exemplo, contra o News Old Boys, o Santos teve um bom desempenho, mas não teve o resultado. Hoje o Santos não teve o resultado e também não teve um desempenho num jogo, mais uma vez, repetindo, extremamente didático, que você vê como um bom técnico consegue fazer um time jogar bola, coisa que hoje o Odair Hellmann não consegue fazer no time do Santos, tá certo? Então esse é o comentário que eu tenho para fazer desse Santos 1, Cruzeiro 2 em Minas Gerais. Agora o Santos tem um jogo no meio de semana contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma prévia, digamos assim, do que a gente pode esperar para o confronto da Copa do Brasil, já que, se você não sabe, o Santos enfrenta o Bahia pelas 8ª de final da competição mata-mata, tá certo?
Quero ouvir o que você tem a dizer, diga aqui nos comentários se você concorda com a minha análise, se você concorda com a minha visão do jogo, diga o que você acha do trabalho do Odair e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, habilite as notificações para que você receba os vídeos assim que eles forem publicados. Gostou desse vídeo? Deixa um like, é de graça, você consegue fazer isso enquanto me ouve falar sobre o jogo e compartilhe esse vídeo, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim o maior número de pessoas tem acesso ao meu conteúdo, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, então. Obrigado a todos pelas inscrições, pelos comentários, pelo engajamento. Um abraço e até a próxima.